Segunda Reis, capítulo 6. As crianças petiticas. Vai ter escolinha ali hoje. Só os petiticos, né? É? Meu Deus. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24. Quem não tem Bíblia, empresta a sua. Se eu fosse dar um tema hoje, eu poderia dar assim: está enfermo sim, mas paralisado não. Todo mundo achou aí? Versículo 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu a cerco e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, pois eles que se a cercaram, até que se vendeu a cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco e pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da ilha ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: o que tens? E ela disse: esta mulher me disse: me dá o teu filho, para que hoje comamos ele e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe o outro dia: dai cá o teu filho para que o comamos, e escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei estas palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: viste como meu filho, como o filho do homicida, mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem os ruídos dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha, repita comigo, uma medida de farinha, haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus dizendo, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que tu verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Versículo 3: e 4 homens leprosos, repita comigo, 4 homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui e morreremos? Amém? Amém. Para que estaremos nós aqui e morreremos? Baixe sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor, Pai, possa falar ao nosso coração, Pai. Que o Senhor, Pai, possa falar, Pai, ao coração mais duro. O Senhor usa a minha vida, Pai, como teu instrumento. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade nesse local, Pai. Que nós possamos, ó Pai, não ouvir, ó Pai, aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que precisamos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu acredito no poder do teu Espírito, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala com a sua igreja, Senhor. Fala com cada um, Pai, que entrou aqui
nessa noite. É assim que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou explicar um pouquinho da situação que estava correndo nesse texto. Para você entender, não precisa abrir não. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. Eu vou ler aqui rapidinho. Versículo 47 diz assim: porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha te destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que tenha tudo te consumido. Versículo 53: e comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e a carne de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Isso aqui foi uma palavra quase 1000 anos atrás, que estava acontecendo nesse momento que eu li. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, Samaria, estava sendo atacado por uma guerra. Você está vendo a guerra dos sírios? Era esse povo sírio que estava atacando o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles cercaram a cidade. E vocês têm visto que uma guerra, quando é cercada a cidade, ninguém pode entrar. Não entra alimento, não entra comida. Vocês já viram lá na Palestina aquela guerra que nunca acaba? Lá na Palestina, eles têm que entrar com alimentos por túneis escondidos, porque Israel cercou a cidade por briga de territórios. Aqui estava acontecendo isso. O povo de Israel, o povo de Deus, estava cercado. Não entrava comida na cidade, não entrava água, não entrava bebida, não entrava sequer nada. E o reservatório de plantações deles acabou. E o que estava acontecendo nesse momento? Estava havendo necessidades. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero te explicar o contexto. Eu quero te explicar o contexto do que estava acontecendo, ao ponto de uma mãe querer comer o seu filho. Você viu o que eu li ali? Uma mãe querer assar o seu filho para comer, porque não tinha comida. A Bíblia diz que o rei ouve isso. E ele está passeando por cima do muro e uma mulher grita, fala: o rei, essa mulher, essa louca aqui, ó, ela está pedindo meu filho, e depois que a gente comer o meu filho, ela vai comer o dela junto comigo. E a Bíblia diz que a outra mulher fala para o rei, uma esconde o filho e fala: no meu filho você não toca. E tudo isso estava acontecendo numa cidade pela desobediência dos pais. Estava acontecendo pela desobediência de um povo lá atrás. A palavra estava se cumprindo 1000 anos depois que a cidade de Israel estava sendo tomada, massacrada. O que eu li lá atrás, em Deuteronômio capítulo 28? Que isso estava acontecendo porque o povo de Deus não servia mais a Deus com alegria, não servia mais a Deus com um coração puro. Diga para o seu irmão que está do seu lado: tu está alegre hoje ou tu veio com cara de maracujá? Só veio observar o culto. Glória a Deus. Sabe o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4? Alegre-se no Senhor. Novamente eu digo, alegre-se no Senhor. João capítulo 15, versículo 11 diz: Jesus disse: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus está dizendo: se vocês estiverem
auxílio. E olha hoje o que está acontecendo com eles. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: aquilo que você planta hoje, com certeza tu vai colher amanhã. Essa nação síria está colhendo hoje. Está sendo cercada, assim como cercaram, estão sendo cercados. Você não viu refugiados para tudo quanto é lado aí? Foi tudo que eles plantaram lá atrás. Foi tudo que eles jogaram a semente deles lá atrás. Então, se você estiver fazendo bem, não se preocupe. A tua semente, eu profetizo que produzirá 30, 60, 100 vezes mais. Eu ouvi um glória a Deus aí. Mas eu também profetizo, irmãos. E é bíblico. Se a tua semente for ruim, tu vai plantar, vai colher 30, 60, 100 vezes ruim daquilo que você está plantando. Quando o pastor irmão fala: o que você decide plantar hoje? Coisas boas ou coisas ruins? Ah, não tem como Deus dar um jeitinho, não. A semente é você que lança. Não tem como Deus dar um jeitinho. Não tem como. Você plantou um limão, você vai colher limão. Não tem jeito de colher abacaxi. Então, coisas ruins nós vamos colher. Então, nós temos que ter esse entendimento. A cidade estava sendo cercada. E eu li aqui que Eliseu pega e fala: ouvi a palavra do Senhor. A medida de uma cevada, a medida de uma éfa de farinha haverá por um ciclo. Até essa data vai acontecer. O que eu quero dizer? Eu fui ver o que significa um ciclo naquela época. Deus ia dar a farinha e Deus ia dar a cevada. E aí eu fui estudar, diz que a cevada era para a classe mais pobre, era para o povão. E a farinha era para os povos mais ricos. A farinha de cevada e a farinha de trigo. E aí eu fui pesquisar o que significava um ciclo de farinha. E aí significa que cada 15 gramas era um ciclo. Preste atenção, a cada 15 gramas o profeta estava falando: ó, vocês não vão passar fome não. Deus vai dar providências para vocês. E a cada 15 gramas de farinha será um ciclo. E a cada 30 gramas de cevada será um ciclo. Então olha como Deus é inteligente. Para os pobres ele deu 2 vezes mais cevada. Para o rico ele deu 1 vez farinha. Mas olha o entendimento de Deus. Ele poderia estar querendo dizer que um pobre com 2 cevadas, que significaria 30 ciclos, ele poderia trocar por 1 de trigo. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: nem todo aquele que é pobre é pobre. Talvez você tenha coisas pequenas, sem valor, que tem muito mais valor para Deus. Deus não está preso à quantidade, Deus está preso à qualidade. Deus não está preso à multidão, Deus está preso a pessoas com propósito. Foi isso que aconteceu. Um ciclo, e um ciclo significa um ciclo. A Bíblia diz que Judas traiu Jesus por quantos ciclos de prata, Leandro? 30. Meu tio que é bom de matemática: 30 vezes 15, 450 ciclos de prata. E eu fui pesquisar quanto que significa 450 ciclos de prata no nosso dia de hoje: R$1.345. Judas trocou Jesus por R$1.345. Fala para o seu irmão: agora vai a bomba. Fala: segura. Fala para o seu irmão: se fosse por R$1.345 que nós trocássemos a Jesus hoje, era um bom dinheiro, não era? Mas nós somos piores que Judas, porque nós trocamos por 5 minutos de prazer. Nós trocamos por uma maconha, nós trocamos por uma bebida, nós trocamos por 5 minutos de um jogo de futebol, nós trocamos por um dia de frio, nós trocamos Jesus por menos que Judas trocou. Diga para o seu irmão: estar cansado não quer dizer que você é um derrotado. Nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Nós somos piores que Judas, irmãos. Eu sei que dói ouvir isso, mas Judas trocou por R$1.375. A gente troca por menos, irmãos. Qualquer dor de barriga, qualquer coisinha, piripiri que tem, eu não vou fazer. Diga para o seu irmão: e ele é obrigado a fazer? Fala para ele: sabe por que ele é? Porque a palavra
naquilo que Ele te prometeu. É por isso que Ele é Deus e nós continuamos sendo falhos, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, e assim embaixo Ele cumpre. Esse é o propósito de Deus. Então Deus não está interessado na quantidade, mas sim na qualidade que você serve Ele. Aleluia! A Bíblia diz aqui, ó, que havia do lado do rei, o rei da Síria, o rei de Israel, um capitão da guarda. E esse capitão da guarda, eu vou dizer aqui para nós, era crente. É igual nós. Crente é aquele que crê. Ele andava com o rei, andava. Ele andava com o rei, Marcelo, andava. Capitão da guarda, ele tinha uma patente no seu braço, ele tinha um título. Ele tinha um cargo, esse capitão. Mas ele pega e fala assim ao rei: ainda que a janela do céu se abrisse, isso não aconteceria pela boca desse profeta. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não ande com quem te põe para baixo, ande com quem edifica a sua vida. E sabe quem vai edificar a sua vida? É aquele que crê, é aquele que dá os preceitos do Senhor. Caiu até o relógio depois dessa. Tomei um puxo de Satanás no relógio. É bom que eu acabo meia-noite o culto. O Edson falou que vai comprar um para mim semana que vem. Ele comprou um, cadê? Veio hoje com o relógio? Mostra o relógio. Olha só. Tá chegando muito atrasado fazer encontro com a gente, ele não tá comprando um relógio. E é Billabong, né? Marca. Glória a Deus. E a Bíblia diz o quê? Porém o capitão em cuja mão o rei encostava. Preste atenção, o rei era a autoridade máxima daquele lugar. E ele encostava a sua mão no capitão. Mas o capitão era incrédulo. O capitão não cria. O capitão só tinha palavra negativa. Vamos dizer nos dias de hoje. Eu vou te perguntar: aonde você está encostando a sua mão? Aonde você põe a tua mãozona linda? Eu tenho certeza que se você estiver colocando a mão em qualquer capitão da guarda, a sua mão não está na mão do Senhor. Eu tenho certeza que se você estiver colocando a sua mão em coisa suja, a mão limpa do Senhor não está na sua. Fala para o seu irmão, aonde está a mãozinha sua, meu querido? Fala para ele, fala: bebezinho, aonde está a mãozinha sua? Pessoas de cargos como esse capitão serão cobradas pelos seus encargos. Se eu tenho um cargo, você tem um cargo, você será cobrado pelo aquilo que você tem. Eu vou falar o que aconteceu no final da pregação desse capitão. Aí a Bíblia diz o seguinte: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até que morreremos? Começa aí a pregação. A cidade era cercada por muros e por portas, porta lateral, porta frontal, era cercada por muros. Então a Bíblia diz que eles eram o quê? Leprosos. Diga para o seu irmão: doente sim, mas com atitude. Todos nós somos doentes aqui, amém? Nós precisamos de cura todos os dias. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Aleluia. Mas esses 4 leprosos, além, dizia que eles teriam que ficar na porta do lado de fora. Eles não poderiam ficar com o povo, porque senão contaminava todo mundo. Então o sacerdote expulsava os leprosos para fora lá, fora do arraial. Ele não podia ter um convívio se ele pegasse uma enfermidade de lepra. Lepra é aquele negócio que fica
tinha comida, imagina fora com os inimigos vindo para atacar. Mas olha a atitude nobre, olha a atitude nobre desses camaradas. Um conversaram, eu digo para o seu irmão, tem que ter comunicação. Eles um olharam para o outro, velho, você falando assim, e aí? E aí? E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar parados aqui? Não vai cair do céu não, cara. Não vai ficar olhando aqui, não vai vir as coisas do céu, não vai vir comida na nossa mesa não. Não vai vir supridão na nossa mesa não. Um olhou para o outro e falou, não, nós temos que fazer alguma coisa. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, também não tem comida lá, nós vamos morrer também. Então lá é melhor nós descer até o arraial do inimigo. E se nós formos morrer aqui, morrer ali, vamos morrer pelo menos lutando. Diga para o seu irmão, morra tentando. Nunca desista daquilo e dos seus projetos, daquilo que Deus colocou para você. Morra tentando, aleluia. Às vezes nos preocupamos com as situações difíceis. Às vezes queremos parar por tudo. E Deus hoje está nos trazendo a minha memória, nos querendo habilitar para solucionar os problemas. Então, problemas não é para você parar, é para você solucionar como vencemos. Esses homens leprosos, eu quero te dizer que às vezes quem está lá fora tem mais credibilidade do que quem está aqui dentro. Eu quero te dizer que quem está lá fora, às vezes tem mais atitude daquele que está do lado do rei. Às vezes aquele que está lá fora tem mais respeito pelo rei, pelo pastor, pelo líder, do que aquele que está aqui dentro. Eles descem, vamos entrar na cidade. Eles tiveram uma atitude nobre diante de Deus. Isaías 43, versículo 19 diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermos. Mas o crente não quer saber do deserto, mas é no deserto que Deus coloca caminhos. Isaías 43 diz: eis que farei uma coisa nova. Olha que forte: eis que farei uma coisa nova, e agora, vírgula, sairá uma luz. Sabe o que Isaías está dizendo? Que antes não tinha luz, agora tem. Antes não tinha nenhuma luz, haveria trevas, destruição. Agora tem uma luz. Então no meio da luz colocarei um caminho para vocês saírem. Diga para o seu irmão que está do seu lado: hoje você tem luz, você tem Jesus. E se você não tem, eu vou te apresentar Ele. Ele que pode te trazer luz para os seus caminhos tortuosos. É só Jesus que pode trazer esse caminho. É só Jesus. Diga para o seu irmão: tu tem luz mesmo? Está aceso aí, cara. Está aceso aí. Se apagar aqui, você vai brilhar, você vai entrar no meio das trevas. Se apagar as luzes, você tem luz de Deus na sua vida. Porque se Jesus fez uma coisa nova, as coisas velhas se passaram. Não dá mais para viver das coisas velhas, sabendo que Deus quer fazer o novo. Não se pode tentar vinho novo em odre velho. Não se pode
ver a vida passar. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias de frio em casa me esconder. Olha o que ele disse, para finalizar: tentar e falhar é pelo menos aprender. Não chegar a tentar é sofrer inestimável perda do que poderia ter dado certo. Quando o seu irmão fala assim, tenta pelo menos, cara, se até agora não deu sorte, vai bater nele aí, fala, tenta pelo menos, cara, se até agora não deu certo na sua vida, tenta mudar o jeito. E você pode se arrepender por não ter tentado, por não ter investido. Até quando vamos se contentar com as coisas? Atitudes nobres vão vir de pessoas que a gente menos espera. As atitudes de fé desses 4 leprosos fizeram com que Deus preparasse toda a situação para ele. Diga ao seu irmão, as suas atitudes vão trazer resposta de Deus para a tua vida essa semana, esse mês, esse ano. Esses homens tiveram a atitude de sair da mesmice, do comodismo e de ficar chorando e resmungando e falando nada vai dar certo na minha vida. Não, se Deus falou que vai dar certo, é necessário você ter uma atitude. Ah, mas eu estou doente, eu tenho vício, eu não quero saber. Eu quero saber que Deus falou que você tem que ter uma atitude. É uma atitude diferente daquelas que nós viemos tomando todo dia. Salmo 23, versículo 5 diz que o Senhor me prepara uma mesa perante os meus adversários. Sabe o que esses homens fizeram? O que o salmista está falando? Me prepara uma mesa perante os meus inimigos. A Bíblia diz que esses 4 leprosos descem até o exército assírio. E como eu disse, eles tiveram uma atitude nobre. Na hora que chegaram no deserto, lá na cidade síria, estava tudo destruído, Leandro. Os sírios tinham fugido. Ouviram, Deus fez eles ouvir ruídos de carros e de um grande exército. E eles fugiram pelo caminho. Você imagina os 4 leprosos, mortos de fome, não tinha nada, não era no poço. Desceram até o território sírio. Na hora que chega lá, os cavalos atados, os jumentos amarrados. Na hora que eles olham, um banquete. Bonito, igual esse aqui assim. Filé mignon, picanha, perfume do melhor. Os cavalos naquela época eram os carros zeros de hoje. Eles olharam aquilo e falaram, não estou acreditando no paraíso. Mas eles se prontificaram a ter uma atitude diferente e desceram até o território inimigo. Mas sabe o que acontece com quem tem atitude diferente diante de Deus? Ele sempre tem um coração pronto a estender, porque ele entende que assim como Deus foi misericordioso com ele também será misericordioso com os outros. Olha o que acontece, versículo 9: então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é o dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Esses camaradas desceram lá, comeram, se vestiram, estava tudo beleza para eles, tudo jóia. Comeram do bom e do melhor. Aí na boa comunicação deles, eles falam, nós temos que avisar o rei que tem comida para toda a cidade. Eles sobem e chegam à porta da cidade. Eles eram leprosos, mas quando eles estavam à porta da cidade, ninguém dava atenção para eles. Mas
Aí fala, ué, só pegar o T16 aqui na frente. Mas se eu perguntar para o menino que mora lá em Ribeirão, como é que vai para o Santo André? Ele vai falar, eu não sei, não moro aqui. Então diga para o seu irmão, para ensinar o caminho, chega de maracutaia. É preciso a Bíblia, é preciso a palavra. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Hoje eu tomei outra de Jeová. E sempre é Yasmin que me ajuda a me converter. Estou em casa, quase a hora do almoço, a Yasmin chega em mim e fala, pai, vamos fazer o devocional? O devocional, para quem não sabe, é um estudo da Bíblia. Vamos fazer o devocional que eu já não fiz ontem, eu quero fazer hoje. E eu falei, ué, filho, eu também não fiz, eu estou pegando também. Vamos correndo. Aí ela falou, que dia que é hoje, pai? Eu falei, dia 5. Ela procurou dia 5. Eu falei, lê aí. Aí ela começou a ler. Vê onde que ela leu? Eu marquei. Não sabe ler não. Só para você entender. Ela leu Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. Ela estava lendo. No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Ele viveu 700, e aí começou a falar da morte e da vida. Da morte e da vida. Ela falou, pai, eu não estou entendendo nada. Eu falei, também não. E aí eu fui ler o devocional. O devocional dizia que uma mulher do interior, uma menina do interior, estava afim, sabe, espivitada para namorar. Não é igual os meninos da igreja de hoje, não. Não. Tão santificadas. Mas aquela menina, ela queria namorar. Do interiorzão, sabe? Lá de Santa Salete, onde nós estávamos, não tem nenhuma alma, quase 500 pessoas na cidade inteira. E aquela menina queria namorar. E ela arrumou um camarada que fazia faculdade de medicina no centro da capital de São Paulo. Baixinho o coração da menina. Eita, arrumei o homem da minha vida, o príncipe encantado. E eu explicando para Yasmin. E aí Deus preparou um dia que esse rapaz foi conhecer essa menina na cidade dela. E ela falava nas suas orações para Deus que queria um homem de Deus. Um homem que buscasse a Deus como ela. E aí eu explicando para Yasmin, disse que essa mulher convida ele para a igreja da cidade dela. E tinha um pregador muito renomado naquele dia que ia pregar, ela queria de qualquer jeito que ele fosse lá. Vamos, e ele consentiu ir. Ele foi na igreja aquele dia. Chegando lá, a menina começou a ficar agitada. Falou, rapaz, cadê o pregador que vai pregar nessa cidade? Ele não vai vir. Bateu o horário, 8 horas na hora de o pregador pegar o microfone, o cara não tinha chegado ainda. Aí o dirigente do culto, São Antônio, chamou um senhorzinho e falou, abre o culto, dirige o culto. E aí disse que ele leu esse texto, Adão morreu e Adão viveu. Sete nasceu e o outro fulano morreu. E só leu isso. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, louvor, todo mundo vai embora para sua casa. Aí ela ficou, não, eu trouxe ele hoje, mas olha o que eu vou apresentar para ele. Fizeram um louvor meia boca, leram um texto que ninguém entende nada. E aquele cara foi embora para casa e ela foi embora entristecida, triste. Aí Isaías 51 está escrito aqui, ó, 55. Não sabe não. Esse cara foi embora entristecida, ela foi embora entristecida. E falou, não é justo que esse cara veio de longe para ouvir esse camarada fazer isso na igreja hoje. Lê um texto. Depois de 2 meses esse cara liga para ela e fala, filhota, graças a Deus, eu estou frequentando uma igreja, estou firme aqui em São Paulo. E logo eu vou te buscar para a gente noivar e casar. Ela, mas como você está frequentando uma igreja aí?
que leu a palavra, ele nasceu e ele morreu, ele viveu e ele morreu, eu comecei a analisar o que vem depois da morte. Será que a nossa vida é só nascer e morrer? E aí eu comecei a analisar e eu me interessei por isso. E eu fui buscar. E aí eu entendi que em Isaías 55, versículo 10, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, é para lá que elas tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Sabe por que as pessoas estão perecendo? Porque nós não acreditamos naquilo que sai da nossa boca. Então eu quero mexer com você hoje. Balança ele aí e fala: hoje eu vou falar uma coisa boa na sua vida. Fala para ele o que Deus colocou no seu coração. Fala para ele, porque isso que você falar para ele, um dia vai marcar na vida dele e pode ser o princípio de todas as coisas. Você não tem nada de bom para falar para ele, pelo amor de Deus. Fala isso, alguém fala isso. Levanta do lugar alguém aí, meu. Fala, tem uma coisa boa. A palavra que sai da minha boca tem unção. Fala para ele, ela não vai voltar vazia. Fala para ele, tem uma semente dentro de mim. Fala. Pode se levantar, não tem problema não, irmão. Fala para ele. Você tem uma palavra no seu coração. Você consegue entender que aos olhos da menina aquela palavra não era nada, mas aos olhos de Deus era uma grande semente de conversão, de estrutura, de família. Toda a palavra de Deus ela é apta. Deus me pegou hoje de manhã e falou: picareta. E Deus converteria o coração dos pais através dos filhos. Deus está usando a Yasmin demais para me converter. Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Homens de atitude nobres não perdem a esperança, não perde a fé. Quem perde a fé perde a Deus, irmãos. Aqueles homens poderiam ter perdido a esperança na porta da cidade e falar o seguinte: falando, eu não vou ir lá, já estou morto mesmo. Mas eles tiveram uma atitude de mudança, uma atitude nobre. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você está agradando quem? Presta atenção. Capítulo 4, versículo 35, Jesus, Evangelho de Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disseram: passemos para outra margem. E eles, deixaram a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-o, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E Jesus disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus está no discipulado e ele fala: vamos passar para outra banda. E a Bíblia diz que já era tarde. Diga para o seu irmão: para você pode ser tarde, mas para Deus não. Pode estar demorando para você, mas para Deus não. Vamos passar para outra margem. Se você ler a continuação desse texto, o capítulo 5 diz que Jesus se encontra com o endemoniado gadareno, cheio de demônio, lotado de demônio, carregado. E aí, Jesus está querendo mostrar para eles, ensinar algo para eles, que eles não têm fé. Eles estão com Jesus no barco, mas não têm atitudes nobres de exercer aquilo que Jesus deu para eles. A Bíblia diz
cabeça numa almofada. Dá até um detalhe, ele está com a cabeça numa almofada. Diga para o seu irmão, quem sabe o que é para Deus, pode descansar, porque não tardará. Jesus estava descansando, as ondas com medo solto, o barco ia afundar. Aí os discípulos, bam, vamos chamar o mestre, vamos acordar ele, vamos acordar esse camarada. Aí eles vão lá e acordam o mestre e falam: olha aí, está afundando, tu não tem carinho por mim? Tu não tem carinho por mim? Você vai ver eu morrer, não vai fazer nada, Jesus. Isso é o que acontece na nossa vida. A gente, pelas nossas falhas e fraquezas, a gente sempre quer culpar alguém. Toda tribulação que vem na nossa vida, a gente é capaz de falar: a culpa é de Deus. Jesus estava querendo mostrar para eles que eles não tinham atitudes de usar a fé a seu favor. Eles teriam que chegar do outro lado para uma experiência nova. Então o que eu quero te dizer, para ter uma experiência nova, tem que viver essa experiência que você está vivendo hoje. Você tem que vencer essa experiência primeiro para viver uma nova. Jesus estava querendo dizer para eles: se você não consegue vencer nem o mar, nem uma tempestade, como você vai vencer um monte de demônio numa pessoa? Então nós não podemos ensinar aquilo para as pessoas que nós não estamos vivendo. Nós temos que aprender com a experiência para poder exercer autoridade. Sabe o que eu quero te dizer? Que a tua experiência ela é boa. Claro que é boa. Mas quando Jesus te pega, não adianta a tua experiência. Porque a Bíblia diz que esses homens eram pescadores dos bons. Pedro era pescador do bom. Andava no mar já. Tinha barco. Pedro, Tiago e João, filhos de pescadores, filhos de crente, tempos de igreja. Mas na hora que a tempestade veio, eles correram atrás de Jesus, porque ainda não tinha autoridade, não entenderam o propósito. Então não adianta as suas experiências para tentar resolver os seus problemas pessoais. Sabe o que adianta? Você deixar Ele resolver os problemas da sua vida. Então, a partir de hoje, não queira manusear o barco da sua forma, mas deixe Ele direcionar o barco da sua vida. Porque se Ele estiver dentro do barco, não se preocupe, porque as coisas vão se encaminhar para o lugar certo. Queremos o controle do barco. Fala para o seu irmão: perca o controle hoje, perca a cabeça hoje, pula do barco, mas deixa Ele controlar esse barco hoje. Atitudes nobres. As experiências nossas, nós podemos ser bom pescador, mas na hora que a tribulação vem, se o nosso coração não está alinhado com a atitude de Deus, a gente cai. Pode ser o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor tudo dentro da igreja. Se não tiver com Jesus no barco, na hora que a tribulação grande vir, você não aguenta. Diga para o seu irmão: você está cansado? Não se preocupe. Continue remando. Ele está no seu barco. Mas é você que rema. Deixa ele dormir. Aleluia. Deixa ele quieto. Continue se esforçando. Eles ao ponto de perguntar: será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está nos vendo, Jesus? Será que Ele está no nosso barco? Para finalizar, Lucas, capítulo 17, vamos falar de leproso. Olha, Deus. Outra atitude nobre. Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando Jesus numa certa aldeia, saindo lá ao encontro, quantos leprosos? 10 leprosos. Tinha mais agora, viu? A igreja toda. Antes era só 4, agora é 10 leprosos. A igreja inteira. Eu junto com vocês. Os quais pararam de longe. Eu vou falar isso, não. Depois eu continuo lendo o texto. Você já viu aquele boca aberta que fala assim?
limpos. Jesus precisou passar aqueles homens debaixo de um corredor de sal para curar eles da lepra. Precisou fazer campanha de 28 dias para curar a enfermidade. Precisou fazer terapia do amor. Precisou fazer a obra santa de Israel. Simplesmente falaram: vai e mostra o que eu fiz na sua vida. Eles simplesmente começaram a caminhar. Aqueles 10 leprosos, a lepra começou a sumir. Diga para o seu irmão: é só caminhar.